Olá, pessoal. Muita paz para todos. Estamos aqui para continuarmos o estudo do livro da Gênesis. Nesse último tópico, a geração nova, que já iniciamos num vídeo anterior. Estávamos falando no final do vídeo anterior sobre essa emigração e imigração de espíritos no planeta Terra, e que é um processo natural que acontece em todos os mundos, né? Quando Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai, nós espíritas entendemos que são as dimensões espirituais e os planetas que habitam os encarnados. E sempre há essa emigração natural e imigração de acordo com a energia, de acordo com a consciência de cada um. Então vamos dar continuidade no capítulo 18, é no item 29 que vamos retomar. Não se deve entender que por meio dessa emigração de espíritos sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Nós tínhamos tocado nesse assunto no vídeo anterior, que essa emigração não é uma condenação, mas um processo natural de aprendizado. Muitos, ao contrário, aí voltarão porquanto muitos há que o são, quer dizer, muitos que são retardatários, porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Olha só que ele está falando de uma situação diferenciada para alguns espíritos. Existem o que ele chama de retardatários, aqueles que não se esforçam e nem se empenham em mudar os sentimentos, crescer. Mas dentre eles existem uns que eles estão classificando como cederam ao arrastamento das circunstâncias, quer dizer, do meio, aos convites, às influências sociais, né? A religião e até da cultura, da política, são muitas influências. Ele está dando uma diferenciação, vamos entender isso. E também pelo exemplo, né? Pessoas de influência na nossa vida. Naturalmente, desde criança, elegemos pessoas de influência. Aquelas em que, quando fala, a gente dá importância ao que fala. E às vezes a influência não é boa. Sem má intenção, na maioria das vezes, mas são influências que desviam do caminho. Nesses retardatários influenciados, a casca é pior do que o cerne. Olha só, a casca, o que está por fora, o que você vê, é pior do que o cerne, a essência, né? O mais importante, o espírito. A gente vê o comportamento externo, a manifestação externa. Então ele está dizendo que nesses que ele está diferenciando, o que ele faz, o que você vê, o que parece, é mais grave do que realmente é na essência. Eu achei interessante isso, nunca tinha raciocinado isso, apesar de já ter lido a Gênesis. Esses não são tão maus quanto aparentam ser, na verdade é isso. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, né, esses muitos, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa, ou seja, diferente daquela porque as viam quando em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos. Lembrei disso aqui de uma teoria da psicologia que fala do comportamento de grupo, a personalidade do grupo. Quando uma pessoa está em grupo, quando uma pessoa está no seu meio ali de convivência, a personalidade dele se adapta à personalidade do grupo e muitas vezes faz coisas que não quer fazer, sejam coisas melhores, no sentido do bem, sejam coisas
piores de que ele faria estando sozinho. Isso é muito interessante. Eu lembrei dessa teoria de comportamento de grupo. Então, ele está falando aqui sobre esse comportamento, que, na maioria das vezes, nesses casos, não é a essência da pessoa. Para isso, tem a auxiliá-los espíritos benévolos, que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los e em lhes mostrar quão falso era o caminho que seguiam. Aqui ele deu o exemplo da pessoa desencarnar e perceber logo que aquela forma que ele se manifestava é diferente do que ele acredita, né? Que seus sentimentos são melhores do que aquilo. Então, ao desencarnar, ele percebe isso. Nós mesmos, pelas nossas preces e exortações, podemos concorrer para que eles se melhorem, visto que entre mortos e vivos há perpétua solidariedade. Então, através da nosso pedido, da nossa própria prece, a gente também pode influenciar, aqui se considerando no caso de estar desencarnados, porque o sentido da palavra exortação é encorajamento, estímulo. Então, nós mesmos podemos e devemos, né, como pessoa que ama, orar e estimular sempre aqueles nossos que estão desencarnados e os encarnados também, obviamente, né, naquilo que a gente pode dar de melhor. É muito simples o modo por que se opera a transformação, sendo, como se vê, todo ele de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. Então, essa transformação que ele fala é a transformação moral, que acontece conforme a lei da natureza. Muitas vezes por força das coisas, muitas vezes por nosso esforço próprio, nossa intenção, nossa vontade. E juntando as duas coisas, quando diz força das coisas, são os processos de reencarnação, as nossas vivências na vida, as vicissitudes da vida, e aí juntando o nosso esforço, a gente torna mais rápido e melhor essa transformação. Sejam os que componham a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoram, o resultado é o mesmo. Essa questão de chamar espíritos melhores, nós conversamos longamente no início do vídeo passado, né, no vídeo 158, nós conversamos sobre essa coisa de espíritos melhores, que é na intenção do amor, né? Não vou falar de novo, é só ir lá no vídeo, no início, nós conversamos sobre isso. Então ele fala de espíritos antigos, os que estavam aqui na Terra no processo de reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar na Terra, ou espíritos até que vêm de outros mundos e reencarnam. Eu estava pensando sobre essa passagem aqui e lembrei dos exilados de Capela, que é um processo natural, mas que nos explicaram como foi, né? Isso pode estar acontecendo sempre. Por exemplo, nesse processo que chamamos de regeneração da Terra, pode estar vindo espíritos. Vamos criar uma hipótese. Júpiter, que os espíritos já nos disseram que é o planeta mais evoluído do nosso sistema. Suponhamos que Júpiter esteja passando lá agora de planeta de regeneração, que é o nosso sonho aqui, para planeta ditoso. Vamos fazer essa hipótese. E suponhamos que alguns espíritos lá, que já têm uma capacidade de amar bem mais desenvolvida do que nós, porque é um planeta superior a nós, suponhamos que esses espíritos de lá não acompanhem essa passagem de Júpiter para essa nova energia, e eles tenham que reencarnar na Terra. Olha só, o processo é o mesmo, só que eles chegarão na Terra como espíritos que já sabem ser amorosos, ser de bem, caridosos, já sabem mais do que a grande maioria da Terra. Então, ele veio para a Terra porque não acompanhou essa passagem, essa evolução de Júpiter, mas a Terra, entrando na regeneração, está apropriada a eles.
Então, esse exemplo foi bom para mostrar o que é a regeneração da Terra, só que a Terra estaria passando esses espíritos para um planeta ainda mais atrasado em energia, em frequência, em amor, do que a Terra. Então, o processo é esse, a emigração e a imigração constante dos espíritos, se adequando à necessidade de evolução. Desde que trazem disposições melhores, há sempre uma renovação. Disposições aí são tendências, vontades. A tendência de cada um de agir, de fazer dessa forma, e a vontade. Então, trazendo essa disposição, sempre vai ter uma renovação da humanidade da Terra. Assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários, que partem. De outro, os progressistas que chegam. Ele está explicando aqui como acontece essa mudança de energia de uma humanidade, de um planeta. Então, isso aqui já está dentro do que eu comentei antes, né, da hipótese que criamos entre Terra e Júpiter. O estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça ou de um mundo inteiro, em relação com aquela das duas categorias que preponderar. Então, o nível de consciência de uma população de um planeta sempre será aquela que preponderar mais, a influência da maioria. Fácil de entender, né? Imagine um grupo de jovens que se reúnem, que saem juntos. A maioria do grupo é que vai dar o tom da personalidade do grupo. Uns se adaptam para ser aceito e não ser criticado. Outros não conseguem, saem do grupo, não se adaptam. E outros vão levar uma vida assim, agindo contra a própria essência, contra os seus princípios familiares, suas crenças, mas não quer sair do grupo. Esse último exemplo que eu dei é bem parecido com o que ele comentou nesse instante de outra categoria de espíritos retardatários. Então, sempre uma sociedade terá seu nível de consciência moral mais definido pela maioria. Preponderar é prevalecer, né? Ter mais influência. Então, a maioria vai ter mais influência. Uma comparação vulgar, quer dizer, uma comparação comum, ainda melhor dará a compreender o que se passa nessa circunstância. Olha só, ele vai criar também uma hipótese. Ele vai criar um ambiente de hipótese para a gente raciocinar. Então, vamos lá. Figuremos um regimento composto, na sua maioria, de homens turbulentos e indisciplinados, os quais ocasionarão nesse regimento, constantes desordens que a lei penal terá, por vezes, dificuldade em reprimir. Imaginou aí? Regimento aqui, nesse caso, está se referindo a uma unidade militar, né? A uma brigada de exército. Isso são definições do dicionário. Eu sempre pego lá o que mais se adapta à circunstância do texto. Então, imagine aí um regimento militar, uma brigada de exército, onde existem alguns que estão causando desordem, como ele sugere aqui no exemplo, né? Desordens e indisciplina. Esses homens são os mais fortes, porque mais numerosos do que os outros. Então, ele já botou aqui que são a maioria desse regimento. Eles se amparam, animam e estimulam pelo exemplo. Bem dentro do que eu falei de comportamento de grupo, né? Os poucos bons, nenhuma influência exercem. Seus conselhos são desprezados, porque são minoria. Sofrem com a companhia dos outros que os achincalham e maltratam. Achincalhar é ridicularizar, fazer gozação, humilhar. Então, se os outros são indisciplinados, o disciplinado, o correto, que cumpre com suas tarefas, com seus horários, ele passa a ser achincalhado, criticado, ridicularizado. Não é essa a imagem da sociedade atual? Apesar de Kardec estar se referindo ao século XIX, meados para o fim do século XIX,
eu ainda considero que é sim a imagem da sociedade atual. Uma pessoa que vive procurando cumprir o respeito às normas positivas, e ser uma pessoa de bem, é tido como um idiota, muitas vezes um covarde. Imagine um homem sendo empurrado, sendo xingado por outro homem em público, e esse que está ali sofrendo não revida e sai, até fale coisas boas para esse homem. A maioria vai vê-lo como um fraco. Então é esse o sentido. Por isso cresce na pessoa a necessidade de se adaptar. Consideremos então agora, nesse exemplo que eu dei, esse homem que foi humilhado em público, resolva ser bem aceito e ser aplaudido pela maioria. Então ele vai revidar, ele vai brigar, indo contra a própria essência. Continuando aqui o exemplo de Allan Kardec. Suponhamos que esses homens são retirados um a um, 10 a 10, 100 a 100, do regimento e substituído gradativamente por iguais números de bons soldados, mesmo por alguns dos que, já tendo sido expulsos, se corrigiram. Então, continuamos aqui raciocinando a hipótese de Kardec. Imagine que esses indisciplinados que estão causando problema ao regimento sejam tirados aos poucos e substituídos por outros de bom comportamento. Ou por outros que, mesmo tendo sido indisciplinados no passado, já se corrigiram. E o regimento vai sendo renovado. Ao cabo de algum tempo, existirá o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem terá sucedido à desordem. Então, é isso. É isso aí. Um raciocínio bem claro de como, aqui no exemplo, melhorou aquele grupo, melhorou aquele regimento, substituindo pouco a pouco, né? E aqueles indisciplinados, né? Eu agora completando a hipótese de Kardec, vão para um regimento mais duro, onde o comandante é mais intenso, para que eles se corrijam. Ou até, se tratando aqui de militares, de exército, talvez ele vá até para uma pena, né? As grandes partidas coletivas, quer dizer, os desencarnes coletivos, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa. Gostei desse termo, o espírito da massa. A energia preponderante no grupo, nesse caso aqui, humanidade. Livrando-a das más influências e o de dar maior ascendente às ideias novas. Então, esses desencarnes coletivos faz essa renovação também. Por estarem muitos, apesar de suas imperfeições, maduros para a transformação, é que muitos partem a fim apenas de retemperarem em fonte mais pura. Criou uma nova situação aqui. Ele diz que nesses desencarnes coletivos, muitos já estão maduros para se transformar. Então, eles não vão nesse sentido de emigração, mas eles vão no sentido de retemperarem-se numa fonte mais pura. Ele deve estar situando da mesma categoria que ele falou antes, daqueles que se comportam mal, mas em essência não é mal. Em essência já tem princípios e crenças que ele mesmo já não concorda com o que ele está fazendo. Olha só que situação a gente chegou. No meu entendimento, é esse tipo de situação que leva a umbral. Porque ao desencarnar, percebe como se comportou e percebe o que ele acredita, o que ele quer. E isso traz culpa e remorso. E ele vivencia um estado de sofrimento que no meio espírita a gente chama de umbral. Porque o umbral é para aqueles que se arrependem. Porque tem espíritos que desencarnam, veem que praticou o mal na Terra e não se importam com isso.
e até se vangloriam disso, acreditam. Então, esses não vão para o umbral. Eles praticam o mal, e quando desencarnam, estão satisfeitos com o que fez. Esses são os mais endurecidos. Mas é claro que eles estão numa energia pesada, compatível com o que eles praticaram na Terra, e um dia ele vai viver o crescimento, ele vai ter a oportunidade de entrar nesse arrependimento, e aí ele começa o crescimento. O que muitas às vezes a gente chama o caminho de Damasco, né? Quando há a mudança de consciência mais intensa. Então, voltando aqui àquele que ele fala que eles só desencarnam naquele grupo para se retemperarem em fonte mais pura. Enquanto se conservassem no mesmo meio e sob as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas. Então, se ele continuasse, continuaria sendo influenciado para o caminho errado. Né? Aí vem o entendimento que muitas vezes uma pessoa desencarna para o bem dela, até às vezes por solicitação do próprio anjo da guarda, do espírito protetor, do amigo espiritual, seja lá o nome que a gente der, do guia. Uma estada no mundo dos espíritos bastará para lhes descerrar os olhos, por isso que aí vem o que não podiam ver na Terra. Então, o desencarnado, ele vê melhor. Acabou aquela influência do grupo, então ele vê melhor como as coisas funcionam. Então, fazendo uma observação aqui sobre essas partidas coletivas, eu até fiz uma notinha aqui de lápis. Eu risco meu papel todo. Eu já mostrei algumas vezes. Ó. Eu risco todo. Ó. Quando eu estou preparando-me para fazer o vídeo, tá vendo? Então, eu vou ler uma notinha aqui. Lembrando que não há morte, sim progresso constante. Cada indivíduo e cada coletividade se coloca naturalmente na experiência que necessita. Então, quando a gente fala, nossa, uma morte coletiva, como Deus deixou. Porque para os processos naturais não há morte. O corpo volta para a natureza, se desintegrando em seus elementos químicos, moléculas e átomos, e a consciência, a alma, que saindo do corpo a gente passa a nominar de espírito, retorna à vida espiritual. Sendo que a sua vida é constante, encarnado e desencarnado, nós temos uma vida. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, conseguintemente, voltar com as ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Então, aqueles que foram incrédulos, absolutistas, reencarnam agora com a mente mais avivada, né, o que vai ser as ideias inatas, as ideias que nascem com a pessoa, né, que a nossa psicologia, em sua grande maioria, ainda não acredita, acha que somos tábula rasa, que nascemos zerados, né? Mas que alguma parte da psicologia já considera isso. Principalmente Carl Jung, quando desenvolveu a teoria dos arquétipos. Ao regressarem, acharão mudadas as coisas e experimentarão a influência do novo meio em que houverem nascido. Então, experimentarão uma influência diferente agora, do novo meio. Longe de se oporem às novas ideias, constituir-se-ão seus auxiliares. Então, esses espíritos agora reencarnados, ao invés de se opor às ideias do bem, da fraternidade, da justiça, da moral, ele vai ser um auxiliar. Ele vai aprender fazendo e concordando. Vamos deixar aqui para não ficar muito grande. O próximo será o último vídeo do estudo e vamos conversar um pouco. Tá bom? Que nosso Senhor Jesus abençoe nossos lares, nossas famílias e que possamos, com esses conhecimentos, cada vez mais melhorar a nossa consciência e olhar o outro, né, como irmão. O importante é o esforço em progredir nesse sentido. Tá bom? Um grande abraço. Até o próximo.